Shalom Ubrachá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Conexão Judaica, produzido pela TV Judaica Brasileira, diretamente do Beit Chabad do Morumbi. Hoje tenho o maior prazer em receber o Marcel Berdichevsky. Marcel, eu não sei como definir, tem tantas coisas que eu poderia falar, professor, foi nosso sheliach, guia turístico também, que eu tive o prazer de passear contigo também alguns anos atrás. Mas enfim, uma pessoa muito querida, da minha adolescência, temos muita história legal, e hoje me dá a honra, direto de Israel, estar visitando o Brasil nesse momento, inclusive vai compartilhar com a gente qual que é a proposta que ele está trazendo, e muito obrigado por ter aceitado e estar aqui conosco. Bom, primeiro, Sam, realmente muito obrigado pela casa aqui de estar recebendo para essa proposta. É um prazer enorme poder ver que a comunidade está tendo seus canais e está mostrando para o mundo a luz, um pouco de iluminação para esse mundo que está em crescimento. Precisamos encher ele de luz. Então, parabéns pela iniciativa, pelo projeto que vocês têm, e realmente muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez. A gente se falou algumas semanas atrás, eu estava em Israel, e em um momento me caiu a ficha que eu tinha acesso ao Jairo. Eu fiz uma entrevista com ele, que inclusive já foi para o ar, e muito me instiga quando eu tenho a oportunidade de estar com pessoas que são referências para mim, que muito moldaram da minha forma de ver o mundo, para não ser mais específico na questão ideológica. E eu queria realmente aproveitar um pouco essa oportunidade para te ouvir falando sobre isso, sobre o que a gente vive, sobre Torá Avodah, sobre nossa perspectiva de mundo, seja para os nossos irmãos judeus de outras linhas, ou que às vezes nem tem essa informação, ou para o público maior que pode ter interesse em conhecer. Bom, Sam, eu vou te contar uma curiosidade. Eu tenho uma formação acadêmica na área de educação e sociologia, e uma paixão para o lado histórico. Então, eu fiz curso acadêmico de histórico também, de história judaica, que a gente chama época moderna, século XIX, XX. Fiz cursos diversos, 1000 anos dos judeus na Polônia, diversos, mas pelo prazer de estudar, porque história é uma coisa que me agrada. Porque eu acredito num pensamento que não é meu original, mas que se a gente não conhece as nossas raízes, se a gente não conhece o nosso passado, a gente não tem a certeza que a gente vai ter futuro. Ou seja, trabalhar em cima das raízes e alimentar as pessoas com ferramentas para terem asas, eles podem voar, mas sabem qual é a sua base, para onde aterrissar, para onde voltar. Então eu sempre fui muito ligado à parte de história e educação. Isso moldou minha vida também na minha atividade voluntária comunitária, porque foi movimento juvenil e foi muito mais, porque graças a Deus eu tive a oportunidade de ter ido para Israel, servido trabalhos voluntários em kibbutz, passei 1 ano em kibbutz, tive minha formação acadêmica, fiz o exército em Israel, pude trabalhar na área de educação, que eu achei uma coisa incrível. É interessante isso, uma curiosidade. Quando eu comecei o serviço militar, os oficiais, quando eu cheguei, falaram: bom, você é um oficial acadêmico, e então queremos que você prepare um programa educacional para o exército para aumentar a motivação do soldado. Que legal. E eu vim da universidade, formado, agora sou oficial do exército, né? Legal. Aí eu vou lá e chego para os oficiais superiores de mim e falo: olha, se a gente ensinar os soldados a origem deles, as raízes deles, vamos falar do Tanar, vamos falar da história bíblica, a terra de Israel, a origem, para onde eles voltaram depois de 2000 anos de exílio, eles vão estar motivados a defender a terra deles. Aí a oficial olhou para mim, o outro oficial lá, barbão, olhou para mim e falou assim: olha, eu acho que você vai trocar de departamento, vai para um departamento de judaísmo e sionismo. E me tirou do programa de planejamento de programas, de roteiros educacionais, para trabalhar com judaísmo e sionismo. Isso faz uns bons anos, né? A barba branca, né? Aí, passado 10, 20, 30 anos, a gente acompanha a sociedade israelense e a gente vê que os soldados mais motivados, que fazem suas carreiras militares nos cargos militares oficiais, que se voluntariam para os pelotões, o que a gente faz as unidades mais elitistas, mais que são voluntariados,
Não é que você é chamado para ir para uma Shaldaga. Você tem que passar testes, passar todo o vestibulando que tem lá para você chegar. E todos esses, você vê que o percentual da maioria deles, que são voluntários, são pessoas que vêm de origem que o Tanar está na palma da mão. Pessoas de escolas religiosas, sionistas, kippah na cabeça, Mechinah, pré-militar, que os caras estudam 2 anos de judaísmo, e eles chegam com o que a gente chama assim, fogo nos olhos. Os caras vêm querendo onde eu posso fazer mais para o exército. Motivação altíssima. Eu não sou nenhum visionário, mas essa é a nossa história. A nossa história é, você quer voar? Fortalece as raízes. Isso, olha para a natureza, é assim, árvores altíssimas, se não tiver raízes fortes, o vento leva. Exato. As raízes é a nossa principal base. Então eu, dentro da minha educação, quando eu estudei e quando eu trabalhei com educação, me preocupava sempre com isso, em movimento juvenil, em escolas que eu trabalhei, Renascença, Peretz, dando aulas para adultos, Hebraica Olami, privado para alunos, casais que hoje são pessoas que têm atividades nas suas comunidades diversas, ou seja, atuar no fortalecimento das raízes. Essa é a minha visão, meu motor maior para o qual eu gosto de me prestar como serviço, profissional ou voluntário, né? Porque isso também a gente não vai deixar de fazer algo porque não quer, não posso pagar, não posso pagar, já dei aula de bar mitzvah de graça, já dei a palestra de graça. A gente está para servir o mundo. Se a gente faz isso, a gente está melhorando o mundo, porque a gente tem um processo de dar, que esse é o lado mais forte do amor. Em hebraico, você conhece bem, a palavra ahavá vem de um shoresh que é hav, que é dar. Né? Dar é o que cria os laços amorosos. A gente está acostumado na sociedade ocidental, moderna, ou até não tão moderna, até mesmo as gregas antigas, de que amar tem que receber. Não, amar é dar, não receber. Quando você dá, você cria os vínculos amorosos. E assim a gente ama a nossa comunidade, a gente ama a nossa terra, a gente ama a nossa história, porque a gente dá. E essa é a nossa forma de enxergar. Que legal. Quanta coisa interessante. Eu já ia emendar um gancho, mas você terminou falando sobre isso, do amor. E é interessante que no Shema a gente fala, né, como mandamento, amar a Deus. Como a gente pode cumprir um mandamento? Como pode ser obrigatório, ordenado que alguém ame alguém? Mas justamente por essa ideia, né? Da gente dar, da gente construir. E é isso que eu queria emendar, na verdade. As pessoas me perguntam, Sami, como que eu te chamo? O que te define? Moré, Hazan, Rabino? Eu falo, cara, eu acho que o que me define, judeu seria o suficiente, mas já que a gente precisa entender, precisa de um subtítulo, eu falo ativista. Eu faço ativismo para o judaísmo, porque é o que você falou, às vezes a gente vive disso, mas não quer dizer que a gente tem que ganhar em todos os momentos, não é que muito menos que o nosso trabalho está condicionado à parte material, ainda que ande junto por vezes, mas a gente está 24 horas por dia a serviço, né? Uma vez eu estava num determinado lugar, de boné e tal, e de repente descobriram que eu era judeu, começaram a fazer 1000 perguntas, e o dono do estabelecimento chega e fala, pessoal, deixa o cara, ele tá aqui de boas. E eu falei, não deixa não, ser judeu é estar aqui de portas abertas pra gente poder conversar e contar o que a gente... E é tão bonito a gente perceber que, tirando... É sempre isso, né? Tirando a ignorância, tirando os preconceitos, as pessoas realmente ficam com um brilho nos olhos, muitas vezes nos ouvindo contar sobre o judaísmo, sobre nossa identidade, sobre nossa história. Isso que você falou é interessante, essa construção. A gente tem na nossa reza matinal que a gente fala, né? Bonair, né? O construtor e os nossos filhos. Uma vez que é Moré, as pessoas como falam assim, no que você se define? Curiosamente, eu ando por muitos lugares, seja em Israel como guia, aí de repente alguém te liga, oi Moré, você tá livre? As pessoas passados 30 anos te chamam de Moré. Essa semana, cheguei em São Paulo tem 3 dias, né? Primeiro dia que eu fui visitar um amigo, que eu estou a trabalho, fui visitar um amigo nosso lá do trabalho, estou cruzando na entrada do prédio, o rapaz olha para mim e fala assim, Moré, Marcel? Assim, graças a Deus que todo mundo lembra da gente, que eu não vou conseguir lembrar os caras, eram crianças, hoje são adultos, né? E, de novo, no final da tarde, a outra lá chega, chamou os filhos, olha, ele foi meu Moré. Quer dizer, isso enche de prazer saber que você marcou na vida das pessoas. É lógico que a gente não vive a vida inteira Moré da pessoa. A gente trabalha um momento. Você pode estar o professor do jardim de infância, professor
da Idade Média, da universidade, você tem momentos que você marca a vida da pessoa. Ou seja, cada um de nós faz uma construção de um pedaço do tijolo na vida das pessoas. Logicamente, que tem idades, que a gente chama as idades que vão ser para o resto da vida. Isso normalmente funciona sempre no colegial. É a formação da identidade da pessoa, das opiniões da pessoa. É onde ele começa a criar seu vínculo. E, assim, você pode depois se afastar para outro país, mas aqueles teus amigos do colegial ali, aqueles são teus amigos que você, à distância, parece que foi ontem que você falou com eles. Então, é interessante porque a gente começa a ver, depois de anos que a gente atua nesse mercado de moré, que é um instrutor, é um orientador, mais do que um professor, né? A gente começa a ver resultados em vários lugares do mundo. Ah, esse cara, ele foi meu aluno, e aí, pô, olha onde ele está hoje, olha onde ele está hoje. E aí fica assim, isso aqui é um empresário bem-sucedido, isso aqui é um rabino, isso daqui é isso. Você começa a ver pessoas, e não só aqui no país, fora do país, enche de prazer de ver assim, eu faço parte dessa construção. Se o cara é bem-sucedido, eu estou feliz. No Pirkei Avot fala, né, Ve'emidu talmidim marbe, né, você pôs de pé discípulos. Não é que eles ficaram de pé só, que eles andam sozinhos, por conta própria, e até mais que você. Com certeza. Ou seja, eu não preciso que me deem cadeira, não. Se eu sei que o cara subiu e galgou, o cara hoje é um mestre, coloca a volta, tipo, agradeço por ter sido participante do processo. Sim. Isso é um prazer tremendo. É um privilégio, esse processo, né? é Um sentimento. porque é interessante, porque como a gente trabalha como ativistas, né, que você falou, eu fiz vários cursos de preparação de liderança, tanto em Israel, tipo Mahon de Madrihim, lá atrás, no meu início de carreira, como também fora. Fui para o Panamá, fui fazer para o Maccabi de lá, fui 2 anos seguidos fazer curso de preparação de líderes. E eu tive que aprender muitas coisas para poder desenvolver, porque a gente uma vez aprende para a gente é uma coisa, mas aprender para ensinar é um desafio. E graças a Deus eu tive a oportunidade aqui no Brasil de aprender com muitos professores acadêmicos o processo todo de como ensinar da melhor maneira. E eu chamo isso de uma revolução, porque eu sempre fui meio rebelde, né? Os meus diretores que trabalhavam, eu era professor, meus diretores acho que não deveriam se sentir muito agradável, porque eu sempre era muito rebelde às regras, porque eu acredito que educação não tem paredes, educação não tem como limitar. E hoje, como eu trabalho já há quase 20 anos com turismo, eu me sinto um educador a céu aberto, debaixo das estrelas ou de sol, mas sem os limites, sem as regras que existe um ministério, um programa, um currículo, porque educar é para o resto da vida, e não só idade escolar, né? Para mim, idade escolar é até a morte. O cara, enquanto a gente fala Talmid Chacham, ele continua sempre Talmid. Sempre Talmid. Ele é sempre estudante. Então, trabalhar com adultos, trabalhar com crianças, o processo de estar em crescimento com estudos, isso forma as pessoas. E treinar pessoas para esse tipo de visão, a gente chama isso hoje, no mundo corporativo, no mundo de empreendedorismo, né? Todas essas linguagens, a gente usava talvez outras linguagens, mas era essa mesma visão. Fazer a pessoa ser uma pessoa, mente, quando a gente fala no ser um cara iluminado que vai fazer o bem e vai produzir, na área que for. Médico, engenheiro, rabino, onde ele vai produzir da melhor maneira e servir o próximo. Exatamente. Isso é o lado mais bonito que a gente tem prazer de ver esse resultado. Pois é, muito especial, né? Eu fui em Jerusalém para pegar uma tefilá agora no Netz, 4h30 da manhã, a gente saiu de casa, estava na casa de um brasileiro amigo meu, e rezamos, aquele sono, uma sinagoga ashkenazi, que o pessoal reza abaixo, não era nada muito lindo, Jerusalém e tal. E foi uma coisa curiosa que depois da tefilá eu ainda estava ali estudando a paraxá do dia e tal, e eu escuto alguém falando em português para o meu amigo, aquele cara que tá ali parece o Moré Sami, é o Moré Sami. Aí ele deu risada porque eu tava na casa dele, tipo... E de repente a gente eu sinto que isso é como que uma recompensa que a gente ganha, de repente alguém passa e te dá um carinho, às vezes você nem lembra quem é a pessoa, nem sabe. E quando a gente trabalha com pessoas, isso acontece muito, né? E você tava falando muito legal sobre essa coisa de educar o tempo todo. Eu não preciso nem ir muito longe, quando eu virei madrich, eu acho que eu virei madrich quando você era o nosso shaliach, e só que eu prefiro falar mais recente mesmo, até para poder te promover com a devida proporção, mas cada passeio que a gente fez, cada parada, uma coisa é você ter um guia que vai te dar o mínimo de informações, outra coisa é você sentir que a pessoa está contando a sua história.
E a gente tem que, ainda mais para nós que ainda estamos aqui na Galuta, é algo muito, faz muita diferença, um refinamento muito. Então, assim, super recomendo. Todo mundo que tiver em Israel, procura o Marcel, que vale a pena, vai aprender muito. Os lugares ganham até mais significado quando a gente entende o que aconteceu ali, do que um monte necessariamente de ruínas, ou de pedras, ou de vestígios. É engraçado que quando eu estava em Israel no meu início de carreira, antes de ser guia, eu organizava, trabalhava com a parte de construção de líderes, né? O Mahon era um instituto para preparar líderes. Então a gente fazia passeios, e eu era a parte que fazia a logística, então todas as visitas. E muitas vezes a gente contratava guias. E aí eu estava vendo um guia, 2 guias, aí eu falava assim, pô, o que ele faz? Desculpa, mas eu faço melhor. Aí me deu um estalo de falar assim, pô, por que eu tenho que contratar alguém se eu faço melhor? Porque o que eu falo fazer melhor, o melhor tem que também qualificar, é que a ideia seja dada com amor e entre com amor. A gente fala assim, o que sai do coração entra no coração. Se o cara faz aquilo só por dinheiro, ele não faz por amor, ele faz por dinheiro. Famosas histórias racísticas do Rebbe de Berdichev, que vai contratar um tocador de shofar, né? Aí ele vai lá, bota lá a propaganda, estamos procurando um tocador de shofar. Aí vem cada um, e por que você vai querer tocar? Fala, porque o meu toque de shofar vai alcançar os céus. O outro fala, não, porque eu tocar shofar eu vou despertar o coração das pessoas. O outro fala, eu tocar shofar porque eu preciso da Parnassá. Esse é o cara que eu quero. Esse é o cara que está falando de coração verdadeiro. Ou seja, trabalhar com seres humanos. E eu acredito que o turismo é um tipo de uma extensão da escola, da formação das pessoas, da sua busca de identidade existencial, histórica, o que for. Se você não faz de coração, se você não faz por amor, é uma coisa muito funcional, muito prática. Contratou, fez as suas horas de trabalho, checklist, visitou lugar A, B, C, ficou por isso. Eu, hoje, trabalho guiando, e também tenho guias que trabalham comigo, eu procuro guias que eu vejo paixão nos olhos, que eu vejo ele na identidade, olha, o que eu estou falando é a nossa história, não só nossa como judeu, mas nossa história da humanidade, porque eu guio cristãos, evangélicos, católicos, já guiei muçulmano, experiências incríveis. Muito legal. A identidade das pessoas com a sua história. E Israel não tem como não ter passado pela história da humanidade, porque está no centro, está no meio do furacão. Oriente, Ocidente, Norte, Sul, tudo passa por lá. Todos os impérios, todas as culturas, todas as religiões cruzam por lá. Não andar em Israel e não se sentir identificado é porque você não teve um guia adequado. Então, logicamente, não só pela propaganda, mas assim, tem que buscar Israel nesse sentido, porque é parte de nós. Israel é parte de cada um de nós. Em algum momento da história vai aparecer tua identidade lá. Sim. Isso em qualquer área de atuação na vida. Quando a gente se pergunta qual é a minha função ali, o que eu quero como moré, como guia turístico, como o que for, onde eu quero acessar. E é isso, a gente acaba fazendo. E ainda mais se é algo que envolve tão intimamente a nossa própria essência. A gente vai para um pequeno intervalo agora. Continue com a gente. Voltamos com o programa Conexão Judaica, hoje recebendo Marcel Berdichevsky, meu querido, diretamente de Israel, visitando São Paulo. Quer compartilhar com a gente aí o motivo da sua visita? Muito bom, vamos lá. Pessoal, é um prazer de estar de volta a São Paulo e ao Brasil. Fazem, desde pré-corona, 5 anos. Minha última estada aqui, eu vim para casamento de um grande amigo, para casamento da filha de um grande amigo. Voltamos para Israel, era novembro, se não me engano, e bum, vira o ano, estoura a corona, e a gente, em Israel, extremamente rígido, foi no período da corona, fronteiras fechadas, não entra nem sai, 2 anos assim, então me ausentei de viajar para Israel.
para o Brasil. Ainda viajei nas aberturas de fronteira, mas para perto. Uhum. O Brasil também era complicado, viemos só para férias, Chipre, Atenas e voltamos. Grécia e Chipre, só isso. Mas voar novamente para o Brasil, só a oportunidade veio agora. Até porque o motivo da guerra de Israel dos últimos quase 2 anos, são 700 e tantos dias que a gente está agora contando, desde o 7 de outubro, o turismo deu uma esvaziada total, não 0%, porque teve um movimento de solidários, voluntários, pessoas do mundo, judeus e não judeus, que vieram para prestar solidariedade, ajudar e conhecer e ver o que está acontecendo. Ainda não é o número que a gente espera e não é normal que seja assim, né? Porque já o país está totalmente normalizado, ou seja, o turismo está aberto, mas ainda tem essas dificuldades. Então, eu, nos últimos 2 anos, tive acesso a muitas visitas pela questão da guerra, nos lugares que aconteceram a guerra, com os poucos que chegaram, jornalistas, vou contar uma história curiosa já, vocês vão entender, eu tive que acessar o exército para pedir permissão para entrar nesses lugares. Porque o que é da estrada, tudo bem, é público, mas dentro dos moshavim e kibbutzim, eles ficaram sob responsabilidade do exército e se não é alguém de dentro dos moradores que te coloca dentro, tem que ser através do exército. Então, entre as minhas visitas, levando pessoas da mídia, pessoas do governo, pessoas importantes, alguns doadores, que iam, muito bem, precisava ter permissão do exército. Então eu conheci o porta-voz do exército, não o nosso carioca, o major Rafael, que conheço de pequeno, né? Mas tinha um outro porta-voz que era o responsável, que a gente se comunicava, que era um uruguaio da língua espanhola, falava com o mundo latino. Então eu conheci o porta-voz Rony Kaplan, e ele tem uma empresa de turismo, se chama Connection, nome Conexão? Connection Israel. E aí eu já conheci ele de nome, porque sul-americano é assim, todo mundo conhece, ele tem um histórico muito parecido, estudou na Yeshivat HaKotel, era do Bnei Akiva do Uruguai, mais novo que eu, então eu conhecia os madrihim dele, então tinha já uma conexão, a gente já conhecia de nome, fomos conhecer agora profissionalmente, ou pelo menos no trabalho, e aí acabou toda essa história de visitas, ele, sabendo que eu sou guia, ele me chamou e falou, olha, eu estou querendo ampliar o nosso projeto com o Brasil, vamos fazer uma reunião de trabalho, e ele me apresentou a empresa dele, que é Connection, que é uma operadora normal de turismo, mas com uma visão diferenciada de fortalecer os elos entre a comunidade, não só judaica, a comunidade dos países do mundo com Israel. Existem corpos diplomáticos que fazem isso, organizações, mas é uma empresa que visa mostrar Israel para o mundo, no caso aqui latino, com tudo que Israel pode oferecer. Agritech, Foodtech, Medtech, comunicações, tudo que a tecnologia israelense produz que pode ser útil para as sociedades do mundo. Ele atua muito com a América Latina, mas não só. Juízes, agricultores, gente da área de empreendedorismo, todo esse segmento, eles trabalham com isso. E ele me chamou para fortalecer, uma vez que eu morei em São Paulo, sou carioca, conheço o Brasil, vivendo aqui muitos anos, conheço a comunidade judaica e não judaica, ajudar a incrementar isso. Então, agendamos 2 semanas de visita aqui. Já nos últimos meses, acompanhei algumas missões, acompanhei uma missão que veio representante do governo brasileiro dos estados do Centro-Oeste, acompanhei a primeira-dama do estado de Brasília, esposa do governador, juntos estavam outros governadores da região do Centro-Oeste, secretários de agricultura, de pesca, secretários em geral, pessoas que atuam no governo. Acompanhei, poucos dias atrás, uma comitiva da liderança da Igreja Evangélica, Renascer e outras mais, pessoas que vieram para Israel para ver como está a situação e conhecer Israel em outros prismas, não só o histórico turístico. E agora a gente vai fazer o follow-up, vamos fazer o acompanhamento para produzir mais resultados, seja em mais turismo, em mais negócios, porque existe hoje um volume que, por mais que as pessoas neguem, ou pelo menos querem boicotar Israel, não tem como boicotar. As pessoas querem boicotar, começa desligando o celular, desliga o computador, para de tomar um monte de remédios, não vai fazer exame, não passa pelos, sabe, no aeroporto você tem todos os detectores, não passa, isso tudo é produção com tecnologia israelense.
Então o cara vai voltar selva de pedra, vai viver lá no Fred Flintstone, quer largar o boicote israelense, vai ter que largar tudo isso. Então, a gente fala assim, já existe um fluxo de intercâmbio comercial, de tecnologia, de todos os sentidos. E a gente quer aumentar isso. A gente quer, até porque a realidade hoje, pela guerra, criou uma imagem de que parece que Israel é o bad boy da história da humanidade. Né? E a gente conhece, as pessoas conhecem a história, entende que o papel de Israel no mundo, não só filosoficamente, or lagoim, luz para as nações, isso também se representa no mundo, não só filosófico, no mundo prático. De fato, né? Como É uma população que tem 0,05% do mundo, com 15 milhões de pessoas, com um X número de 60% de prêmios Nobel em áreas de química, física, matemática, assim. Ou seja, estamos falando de uma população judaica e israelense que tem que levar em consideração o que ela produz. Um país de 77 anos, com 10 milhões de pessoas hoje. Nesses 77 anos, quantos? 13 prêmios Nobel? Ou seja, com todo o respeito, eu sou brasileiro, temos aqui uma nação de mais de 100 anos de república, estamos em 140 anos quase de república. Quantos prêmios Nobel tivemos? Ou seja, quantos patentes tecnológicos, etc. Ou seja, levando tudo em proporção, o Brasil é um país multimilionário, pouco aproveitado. Um potencial mega milionário. Mas pouco aproveitado talvez de uma forma negativa. Ou aproveitado por poucos, né? Exato. Melhor. Por poucos. Então a gente vê que existe um potencial nessa união Brasil-Israel de potencializar as sociedades. Vou dar um exemplo de poucos dias atrás. Antes de vir para cá, acompanhei um último grupo onde eu participei com uma comitiva da Colômbia. Veio o ex-presidente da Colômbia, através da nossa empresa, e ele trouxe um grupo de empreendedores jovens do interior da Colômbia. Pessoas que estão querendo reformar o país para se tornar um crescimento contínuo e uma melhora na vida deles. Um ex-presidente que é acadêmico, escreve livros, visão humanista plena, um cara nota 10. A experiência que a gente teve, falou assim, poxa, isso dava para replicar no Brasil e a gente ter uma mega revolução no país. Melhoria social, segurança civil, pública, tudo que falta hoje no Brasil ou que tem suas falhas, pode ser melhorada. Eu falo isso Brasil, mas é porque eu sou brasileiro. Exato. O mesmo projeto existe para a Europa, para a África, para a América do Norte. Vou dar um exemplo curioso. Muitos soldados terminam seu serviço militar e tem aqueles que vão mochilar pelo Brasil, mochilar pelo Oriente, etc. Mas tem aqueles que vão fazer voluntariado em vários lugares. Tem na favela do Rio, israelenses que fazem lá para dar aula, matemática, etc. Tem na América Central, na América do Sul, vários países que estão lá, israelenses fazendo trabalhos voluntários. E tem na África. Projetos que jovens pós-exército, os chamados genocidas, né, vão lá para a África e vão ajudar a educar, levar tecnologia das empresas de energia solar para dar para eles a captação solar de energia para produzir com energia, bombear água para tirar água dos aquíferos, para eles terem água e luz elétrica para a escola no interior da África. Ou seja, isso precisa vir um judeu israelense fazer? Não tem uma nação, não tem uma ONU, não tem uma UNRWA, não tem uma Unesco. Tem que vir um jovem voluntário depois do exército que quer tirar o que a gente chama Hofes de 3 anos do exército para fazer isso? Isso é luz para as nações. Sim, é Tachlis, né? A concretização. Então a gente realmente está nesse processo de formar vínculos e elos com todos os segmentos da sociedade, empresários, políticos, pessoas, profissionais liberais, quer conhecer Israel, não só do prisma, já bati ponto, já fui no Muro das Lamentações, eu já fui lá na igreja do Santo Sepulcro, não só me banhei no Rio Jordão ou no Mar Morto, não. Quero ver Israel, a tal Startup Nation que falam. O que é essa cabeça israelense com essa chutzpah, né? Essa chutzpah de produzir o que produz, de transformar, como a gente fala na Bíblia, né? Tirou água de pedra, né? Lá de produzir, tirar água do ar, né? Sim, da umidade do ar. Da umidade do ar. Como você pensa nisso? Como se cria isso? Venham conhecer. Essa é a ideia. Demais, demais.
Com certeza vou citar e indicar muito essa iniciativa aí, uma vez que eu tenho feito também articulações e que a gente precisa, né? Mais e mais. Esse momento difícil para nós aqui na Galuto nos lembrou também o quanto é importante a gente articular, o A quanto é conexão com Israel. importante a gente, exato, e cobrar esse apoio também dos setores e segmentos que compreendem e que têm acesso às informações e à própria história, né? Então, É um com desafio certeza. a nossa época. A época que a gente está vivendo esses 2 anos é um desafio não para Israel apenas. Israel é só a ponta do iceberg. Sim, É um desafio sim. para a sociedade judaica do mundo e para as sociedades não judaicas, em especial as que Pro se dizem Ocidente, né? iluminadas, humanistas. Tão Essas que se fantástico dizem e iluminadas tá em humanistas, ruínas, né? exatamente. Tá, Então, mas aí eu queria aproveitar então e te perguntar já no Vamos lá. gancho, saindo um pouco mais... a gente está falando desses 2 anos, mas o que a gente pode falar sobre esses 77 anos em 2000, Marcel? Porque um dia eu tive um clique de quão privilegiada a nossa geração é, né, os últimos séculos, da gente estar em Israel, da gente voltar, da gente ter soberania, com todas Muito as bom. críticas, com todas as discussões, que são inerentes também às nossas características nacionais. Mas eu, quando fico pensando, eu falo, não tem um milagre maior que eu, pelo menos na minha simplicidade aqui, possa apontar coletivo para Israel, desde que a gente saiu, desde a destruição do templo até a volta do Estado, e que não é nada óbvio e não acontece de formas óbvias, né? Então, Tem uma história que conta na Idade Média, século XVII, se não me engano, coisa assim, não me lembro da data certa, de que um rei pergunta, estão numa discussão, um debate filosófico, prova que Deus existe. Aí foi lá e trouxe um judeu. Ele é a prova que Deus existe. E se ele está aqui ainda hoje, Deus existe. Nós, judeus, e o Estado de Israel hoje, soberano, 77 anos, é uma prova que Deus existe. Não tem respostas matemáticas, nem estratégia militar para justificar a existência do povo judeu voltar para sua terra natal e superar 77 anos de guerras com inimigos mortais a nosso redor em volumes 5, 10 vezes mais. Isso é um milagre de estarmos assim. Logicamente que o milagre é porque a gente investe na educação, a gente investe no serviço militar, a gente faz a nossa parte. A gente chama que Deus nos ordena, na Bíblia é uma palavra tzav, né? Tzav, que a gente lembra da palavra mitzvah, que é um Sim. mandamento, mas vem da palavra tzevet. Tzevet é team, equipe. Ou seja, Deus nos manda e a gente, se Deus quiser, Deus sempre quer. A pergunta é se você também quer. exato. É um trabalho em equipe. E realmente isso é um desafio para muitos. Olha que interessante a coisa que eu tive um estalo desses assim, que eu questiono muito e passo essa pergunta para muitas pessoas. Olha o grande desafio que temos nesses 77 anos como israelenses, né, de ter um Estado para o povo judeu. Não é só para nós judeus, é para as nações. É uma área que tem conflitos 4.000 anos. Podemos falar desde Abrão, com seus conflitos, que era a grande guerra mundial da época, era 3 reis contra 4 reis, eram brigas mundiais, podemos chamar assim, Sim. guerras mundiais. Quais eram os grandes motivos dessas guerras? O que tanto guerrearam por esse pedaço de terra? Jerusalém que passou pela mão de dezenas de pessoas. O que tanto buscam? Não tem petróleo, não tem soja, não tem ouro, não tem borracha, não tem nem água. Chove 60 dias por ano e a gente dá graças a Deus que choveu 60 dias. Ou seja, o que tanto atrai as pessoas virem para esse pedaço de guerra, e fazer guerra. E esses 2.000 anos que você citou dos judeus no exílio, é um milagre a gente estar de volta, e o motivo principal dessas guerras é poder teológico, é Deus. A história toda é quem vai representar Deus na Terra. Esse é um conflito que é de 4.000 anos, porque alguns explicam que vem desde Adão e Eva, né? O primeiro assassinato, né, de Caim e Abel era quem vai dar continuidade
ao poder divino. Quem vai ser o próximo seguidor? Adão, e quem vai ser o próximo? Quem vai ser o sucessor que vai receber a herança para representar Deus na Terra, a imagem de Deus na Terra. Sim. Então, filosoficamente, esse é o grande motivo. Mas na prática, nós somos, Israel, somos uma espinha no gogó do mundo. Por todas as suas filosofias. Somos uma espinha, incomodamos todo mundo. Porque tiraram os judeus de Israel e agora voltamos sem pedir permissão para ninguém. Pois é. Ninguém nos permite voltar. Isso, é um desafio, isso é um tema longo. Com certeza. E você mencionar também que durante a diáspora, o exílio, nos mandavam voltar, sair da terra deles e voltar para nós. Na Alemanha estava lá, vai para a Palestina. Período nazista, nas ruas assim, aqui não é Palestina, para os judeus irem embora. Hoje, os europeus falam, saiam da Palestina. Decide, vai ou sai, né? Pois então, não nos querem muito em nenhum lugar, lamentavelmente. Que assunto interessante. Que é um tema para a gente explorar esse tema, né? Isso eu vejo isso como um grande desafio para o mundo todo. O mundo entender que os judeus têm direito a uma autodeterminação soberana numa terra da pátria mãe deles, que vamos chamar isso de sionismo para muitos, anti-sionista. Esquece o nome sionismo. Judeus têm direito a uma pátria. Judeus eram aqui, 3.000 anos atrás, reis, tinham quase 1.000 anos de um reinado. Chama o que chamar? Quer chamar parlamento, quer chamar presidencialismo, quer chamar monarquia. Éramos monarquia há 3.000 anos atrás, por 1.000 anos. Tribal, unificado, não unificado, não importa, éramos. Por que eu não posso ter o direito de ter isso de volta? O mundo não consegue ainda engolir isso. O mundo que eu falo é geral, Oriente e Ocidente. Todos os segmentos não conseguem enxergar isso tão claro. Por isso que também incomodamos. É contra grandes interesses, né? Então talvez isso impeça. Mas é um assunto realmente que daria para a gente aprofundar muito. A gente vai para mais um pequeno intervalo e voltamos já já. Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfy, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfy, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Voltamos com o programa Conexão Judaica, com o Marcel. Marcel, vamos lá. Eu te conheci no Bnei Akiva, adolescência, um momento turbulento, formação da identidade, como você mencionou antes. E lembro de tantas horas de reuniões e tantas brigas e tal. E que legal, que história bonita, né? Uma história que eu considero para mim um pilar mesmo, da minha perspectiva de vida. E acho que a Tenuá, ela é algo muito interessante nisso. Quando a gente conta fora do judaísmo sobre Tenuá, a gente tem que sempre associar os escoteiros, e ainda assim a pessoa não entende exatamente, porque o escoteiro, não sei, ele está mais vinculado a uma ideia de um padrão, um paramilitar, não sei se essa é uma definição boa, mas no nosso caso é muito identitário, todas as Tenuot judaicas, né, puxam por um lado, daqui ou dali, e especificamente a nossa Torá e a Avodá, o equilíbrio, né, entre a espiritualidade e o trabalho e a mão na massa. E hoje eu percebo, na verdade não só de hoje, mas do meu tempo pós-Tenuá principalmente,
o quanto é difícil, o tamanho do desafio, os projetos de Kiruv e tal, para a gente vincular os jovens, para a gente transmitir para eles isso, para a gente incentivar, estimular de alguma forma, e a dificuldade, e as lacunas, e a dificuldade, às vezes, de uma renovação na sinagoga ou em determinados espaços. A juventude judaica em geral, em tese, ela é muito viva e ativa. Aonde será que a gente, né, está se expressando? Onde a gente poderia estar se expressando? Será que as Tnuot hoje ainda estão vibrantes do jeito que estão? Eu mando meus filhos para o Bnei Akiva, mas eu não sei, já não acompanho do mesmo jeito que eu era na época para poder ter uma visão, né? Olha, primeiro a gente tem que diferenciar Israel de diáspora. Ok. Isso é um fator muito importante de diferenciação, porque em Israel os movimentos juvenis são muito ativos, muito, ainda hoje. Mesmo que parte dos ideais dos movimentos juvenis, que eram aquele processo sionista, de identidade, de construir Israel, hoje Israel já existe há 77 anos, e ainda os movimentos juvenis são latentes. Trocaram talvez seus ideais, o idealismo foi um pouco sendo readaptado, mas a prática é a mesma. O jovem vai se voluntariar, vai se entregar nos seus horários semanais para a causa da nação. Pode ser do bairro, pode ser da cidade, da rua, uma consciência, das ONGs. Jovens com idades adolescentes vão estar prestando serviço. Pega um exemplo agora, vou dar um exemplo clássico, dos 2 anos da guerra. Cidades do norte que foram evacuadas. Quando liberaram voltar, tinha casas queimadas, casas quebradas. Tinha jovens que foram se voluntariar lá para pintar a casa. Jovens que durante foram levar comida, foram cuidar de velhos, foram cuidar de crianças. O dar. De novo, aquela história que a gente falou, o dar. Então, na estrutura judaica, tínhamos os movimentos juvenis. Mas isso no mundo sempre existiu. Seja os escoteiros mirins, talvez voltados para a questão da natureza, etc., mas tinham agremiações de igrejas, agremiações de escolas. Tudo isso sempre existiu. No passado se dava muito valor. O mundo moderno ficou muito individualista. Muito. Tudo se resolve na tela, tudo se resolve à distância, não precisa ter a interação. Então isso criou um certo tipo de... Não que o jovem é menos produtivo ou menos bem-sucedido. Hoje pode ter o mesmo sucesso, mas perde um pouco do elo do trabalho voluntário, perde um pouco do elo da convivência ou da vivência. Porque a gente teve vivência. Ia para um acampamento, e existem camp nas universidades americanas, em outros lugares do mundo, até mesmo tem camp, o cara vai lá passar um mês de férias, que não é férias, é um NR da vida, existe isso, mas com certos tipos de identidade para moldar o cara a ser um futuro líder na comunidade ou na empresa dele. Vou contar uma curiosidade. Um colega meu contou que ele, com um amigo de estudo de faculdade, os dois se formaram na mesma faculdade, com a mesma pontuação, os dois bem-sucedidos, os dois tiveram a mesma carreira acadêmica. Foram para lançar currículo para uma entrevista na mesma empresa. Os dois concorrendo o mesmo cargo. Durante a entrevista, o cara que perguntou para cada um em separado o seu dia a dia, o que faz. Esse meu amigo, ele contou, eu era madrir do Bnei Akiva. Aí o cara perguntou, o que é isso? Aí ele contou, olha, eu fui monitor de crianças. Primeiro comecei com as criancinhas de 6 a 8 anos. Depois eu fui madrir de garotos de 14. Educação informal. Todo o processo. Fazia acampamento, Aí depois eu era já o Rocha, depois eu fui representante, fui o comunário, foi o chefe, o uracaso, o centralizador de tudo. Cuidava de 100 crianças num acampamento de férias. Um garoto de 18 anos cuidava de 100 crianças. Comida, segurança, limpeza, uma super administração. Para um garoto de 18 anos, 19 anos. O cara que entrevistou olhou para os dois currículos, igualzinho escrito. Mesmas notas, mesmos sucessos, mas esse daqui, o cara levantou um acampamento, cuidou de 100 crianças, não é um dia. Durante 5, 6 anos o cara faz isso. O cara tem um MBA de... Uma vivência. O cara tem uma vivência, o cara é um líder. É esse que foi contratado. Esse é o diferencial. Isso é no movimento juvenil. Isso é nas agremiações, porque as pessoas vão aprender a lidar com liderar pessoas, responsabilidade, ter iniciativa,
se entregar no tempo. Porque a gente fala assim, não, já passei minhas 8 horas de trabalho, vou bater ponto. Não tem 8 horas de trabalho. Assim, até quantas reuniões a gente fazia de acampamento de Macané? 2 da manhã, quando no dia seguinte, às 6, tem que acordar todo mundo. Porque tem que acabar, o negócio tem que ser feito. Hoje, a gente conhece esse modelo em grandes empresas, pega empresas, não vou fazer propaganda, mas empresas de tecnologia, que os caras não trabalham por hora, trabalham por projeto. Sim. Meu amigo, você tem que apresentar esse projeto para estar pronto. Windows, qualquer uma dessas, Googles da vida. Tem que estar pronto o projeto. Não tem hora. Vem de bermuda, vem de chinelo, trabalha de casa, não importa, o projeto tem que estar feito. Quando ele acaba, daqui a 3 dias, se você vai fazer isso em 8 horas, ou em 24, ou em 48, daqui a 3 dias tem que apresentar o projeto. Se vira. É a vida. Exatamente. E para isso, para chegar nesse processo, quem tem essa experiência de vida juvenil, de interação com outros jovens, trabalhos nesses comunitários, isso é um upgrade, isso é um diferencial tremendo. E esse é o resultado. Podemos ver isso em todos os líderes. Comentei contigo antes no nosso papo informal, que no exército é a mesma coisa. Você pode ser um soldado, mas você pode ser um oficial. O oficial vai passar por um curso, uma MBA literal. O cara vai ser preparado para administrar 100 soldados, 200 soldados, 500 soldados. Responsabilidade, iniciativa, todo o empreendedorismo que precisa, tomada de decisões, pô. A gente fica, o que eu faço? Para onde? Que cinema que a gente vai ver agora? Que restaurante que a gente vai agora? Meu amigo, o oficial ou o madrir, ele tem que tomar uma decisão. É isso que tem que ser feito. E vamos. Se a escolha foi errada, vai chegar uma hora que vai ter que saber, como é que fala no Waze? Recalculando rota, volta. Errou, volta. Mas você tem que ter a iniciativa, toma a liderança, seja o líder, seja o primeiro, mostra o caminho. O oficial faz isso. Não é à toa que o oficial israelense, ele é o top na sociedade israelense. Todas as grandes empresas, o cara é um ex-militar oficial, não basta ser só militar, era um oficial. Líderes políticos, ou seja, o curso de oficiais monta a personalidade da pessoa para ser um cara bem-sucedido. Te dá todas as ferramentas para você ser bem-sucedido. Então, nós, como movimento juvenis que passamos, tivemos essa experiência, bem antes da idade militar, né? Com 15 anos você já tem que cuidar de criancinha de 8. Você passa por um ano de adrachá, aí vira madrid, daqui 2, 3 anos você está dando o curso de adrachá. Ou seja, você com 15, 16 anos está cuidando de menininhos de 8 anos e tem que ter responsabilidade, cuidar para ele não tropeçar, que ele toma remédio, dorme direito, traga comida. Tudo isso, a responsabilidade que você cria, transforma seres líderes no futuro. Então a gente realmente precisa alimentar esse tipo de produtos. Sim. Nas comunidades. Esquece os nomes, tu nota. Sim, a ideologia muda, mas o o mecanismo tem que existir na comunidade, na sinagoga, na escola, onde for. Sim. E aí isso puxa para um aspecto muito interessante também, que é o pertencimento. É muito legal ouvir isso que você está falando. São jovens de 15 cuidando de crianças de 8. Quando eles estavam ou quando fizeram 15, passaram por quase um ano de preparo de liderança, de responsabilidade, por assim dizer, para dali 3 anos eles próprios já estarem formando seus sucessores ali numa carreira, se a gente falasse assim, a idade termina muito cedo, né? Só que não termina, o segredo é que ela não termina, e que o judaísmo ele é construído em cima de um senso muito forte de pertencimento, e que faz toda a diferença. A pessoa está de luto, todo mundo se reúne, depois ela tem um ano de Kadish, que o objetivo disso, no fim das contas, é o que? É reconectar ela com a comunidade dela, né? Com a sua identidade, com a sua essência. E quanto isso funciona, exatamente como você falou, a nível que de repente essa pessoa se envolve, nunca foi religioso, de repente ele vai todos os dias, faz questão e começa a se envolver mais aqui na sinagoga, não sei o que, aqui ali, e você fala, uau, por que se deu isso? Porque existe um mecanismo na nossa tradição que vai tentar nos fazer chegar nesse clique. É que nós não somos indivíduos. A importância do pertencimento, exato. Nós não somos indivíduos. A definição do judeu, quando se fala assim, né, tipo, Netzach Israel, tipo, a eternidade do judeu não vai acabar. Não é do ser judeu. O ser judeu morre um dia. Mas o judaísmo, a essência da nação, o Rav Kook fala disso, de que o ser judeu não é o ser indivíduo, é a nação judaica. Né? Somos um Knesset Israel, somos vamos falar, Shoshana, ele usa esse termo, né? Somos uma unidade.
o povo judeu como unidade, isso não acaba. O pacto eterno que a gente fala, de que Deus escolheu o povo judeu como o povo eterno da terra prometida, não é para o específico eu, Uhum. é o nós, Com certeza. é o nós-nação. E esse nós-nação, é interessante isso, porque você falou o termo de pertencer, né? As pessoas, às vezes, têm um coração fechado, porque as experiências que ele teve, às vezes, traumas de educação de vida. Porque a gente, vamos ser momentaneamente históricos, estamos no século XXI, mas o século XX foi um século que os nossos pais e avós chegaram como imigrantes aqui por 2 grandes guerras. E aqueles que foram pós Segunda Guerra Mundial eram de fugidos dos seus países, no caso, por exemplo, dos países islâmicos, do Egito, da Síria, do Líbano, fugiram dos países porque a perseguição, quando nasceu o Estado de Israel, muitos fugiram dos chamados sefaradim, orientais, ou como quiser chamar o nome. Somos um resultado de umas gerações do século XX de pessoas que migraram de um lado para o outro, que não tinham raízes dentro da sua terra. O Brasil absorveu todos eles. E eles, muitos deles, eu me lembro de entrevistar um meu vizinho, que era um sobrevivente do Holocausto, o cara veio para o Brasil, e ele falou, pô, não tinha nada, cheguei aqui, meus pais conseguiram chegar, eu era criança, não tinha nada, o cara vai ser cliente, vai ser vendedor, ou seja, nem sabia falar português direito. Ele falou assim, me lembro dele falando com meus filhos pequenos, tipo, a última vez que eu estudei numa escola judaica, eu estudei Masechet Baba Metzia, um Talmud. Quer dizer, ele tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade, era isso que ele lembrou da história dele, do que ele estudou. Porque chega aqui, não tem tempo para estudar. O cara tem que trabalhar, é um imigrante. Então, somos resultado, uma geração do século XX para o XXI, filhos e netos de uma geração de que as pessoas, a única coisa que integravam eles era a identidade. Sou judeu. Eles não tinham escola em comum, não tinham comunidades, sinagogas. Quantas sinagogas têm mais de 100 anos aqui? Pouquíssimas. Eles precisavam sobreviver, né? No fim das contas, era isso que eles tinham. Então, a identidade do ser judeu, isso que era o elo. Eu sou judeu. O cara podia viver no interior. Meu pai era do interior de Campos. Ser judeu era o que importava. Se não tem escola, se não tem sinagoga, não vou deixar de ser judeu por causa disso. Então, esse conceito de pertencer, isso é muito forte. Hoje, a gente vive uma riqueza monstruosa. Temos comunidades, temos sinagogas, temos clube, temos tantas oportunidades e ainda assim temos o desafio de pessoas fora. Temos escolas ótimas e ainda temos mais da metade que estudam em escolas não da comunidade. Ou seja, temos um desafio muito grande de dar identidade do pertencer. Mas isso é graças, ou resultado, né, a essa modernização, globalização. Então a gente precisa encontrar como resgatar esse pertencer. Às vezes é como você falou, o cara está de luto, o cara precisa ter o ano dele que ele vai estar falando o Kadish, ele precisa vir numa sinagoga, aí ele vai voltar às suas raízes, ele vai se encontrar de novo. Mas a gente não precisa esperar um momento de luto para o cara se encontrar. Muitas vezes existe uma identidade bonita, vou te contar isso por um caso de que eu, sendo guia, acompanho muitas pessoas que vêm para Israel, e às vezes vem pessoas com idades avançadas, e ele fala, é a primeira vez que eu vim para Israel. Aí eu paro e pergunto assim, será que ele era muito pobre, ele nunca pôde viajar? Não, ele já foi 3 vezes para Miami, ele já teve 4 vezes em Paris, ele já foi para a China, já foi para o Japão, já fez um tour na Austrália, e é a primeira vez que ele vai para Israel. Fala assim, falta o pertencimento. Não falta dinheiro, falta o pertencimento. Se sentir, Israel é parte minha. Quando ele vê a bandeira de Israel hoje, ele chora, ele se emociona, ele ri. Antes, para ele não era nada. Ou seja, a gente tem uma carência na comunidade desse pertencer. Temos que descobrir fórmulas, e eu acredito isso desde o meu período acadêmico, que a vivência em Israel, você passou um ano um mês de visita, ou um ano num estágio, ou num arxará, que a gente chama, um ano preparatório, um ano voluntariado no kibbutz. Quando você volta, a tua formação e identidade judaica é outra. Você é um outro homem. A visita em Israel muda a pessoa. E é isso que a gente precisa fazer. Trazer mais elos para a pessoa montar a sua identidade e o seu pertencer. Muito bom. Realmente, eu acho que esse é o maior desafio da nossa geração, né, da ocultação divina, de todo esse caminho, dessa loucura que é, às vezes, a pessoa viver em Israel, afirmar com convicção que ele não acredita em nada e, ao mesmo tempo, ele não poder ter a mesma convicção para afirmar a mesma coisa, porque ele está vendo diante dele milagres acontecerem.
A nossa história realmente é muito impressionante. Quanto mais a gente estuda, eu acho mais a gente consegue entender e enxergar esses sinais que estão ao nosso E o redor. quanto são pequenos dentro de toda essa história, né? Uhum. Exatamente, exatamente. Uma parte pequena de tudo isso. E que nos comunicam, né? Nos comunicam de que ó, as coisas estão acontecendo. Pensa que não, só não está enxergando quem talvez não está com óculos. É. E o que é isso? Temos um minuto mais, Claro. 1 minuto. Você falou desses momentos de milagres. A gente está passando 2 anos difíceis, 77 anos do Estado de Israel. Somos um milagre na existência como Estado. Agora, nesses 2 anos, foi um grande milagre. Israel enfrentou 7 frentes militares. No dia 7 de outubro, um ataque surpresa com 4, 5, 6 mil, tem números diversos que o Estado fala, do Exército fala, de invasores. Tivemos um número de mortos trágicos de 1.200. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, com todo o cuidado que tem que ter, os atacantes são muito ruins. Porque 6 mil pessoas enfrentarem civis num ataque surpresa, sem armas, e matar 1.200, O potencial era muito cara- maior. o cara é muito Com ruim. certeza era muito maior. o cara, concordo. ou tem um milagre aqui acontecendo. Ou e a tem um gente não milagre vê. acontecendo. Lógico que esse milagre significa soldados, a Força Aérea Claro. carregando com helicópteros soldados, jogando eles, e 30 soldados de cada viagem, bum, na frente dos terroristas para lutar. Tivemos ações militares que às vezes nem todas são conhecidas no mercado, Uhum. mas isso significa que temos alguém por trás cuidando da gente. Os olhos de Deus olham Israel do primeiro ao último dia do ano, sempre. Mesmo nesses momentos. Pois é, e tomara que isso um dia fique claro, em breve. Que esse dia chegue logo. Que as pessoas usem óculos, né, para poder enxergar Exato. essas coisas. Que as nações percebam que a gente só quer paz e amor. Se a gente pudesse resumir, é paz e amor. A gente nunca quisemos problema e, se Deus quiser, assim a gente conecta. Somos, né, agentes de transformação, de conexão. Essa é a ideia, no meu entendimento, de Mamlechet Kohanim, quer dizer, ser sacerdotes. A gente está lá contribuindo para essa mudança acontecer de forma ativa, né? Não simplesmente esperando. É a prática. Marcel, super obrigado. Que Prazer, conversa um deliciosa. Eu tinha certeza que ia ser muito legal. Fico feliz. E tomara que a gente tenha muitas outras oportunidades. Estamos abertos. E muito, muito sucesso aí nessa nova missão. Então, Com convidados, certeza eu convidados vou- todos para Israel. Vou tentar mandar muita gente receber aí vocês lá. Um e braço ajudar aberto. também. Valeu. Grande, querida. Continuem conosco, acompanhem sempre a programação da TV Judaica, baixando o aplicativo. Acompanhem também o programa Conexão Judaica, todas as quintas-feiras, inédito às 21 horas. E para quem perdeu, depois pode acompanhar pela internet também. Shalom para o mundo, que venham dias melhores.